Olá, bom dia. Meu nome é Diego Alckmin, eu sou médico veterinário. Atualmente sou gerente comercial na Dambred Brasil, nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Então, tenho a satisfação de contar com o Estado de São Paulo sob minha responsabilidade na empresa. Gostaria de iniciar cumprimentando os produtores do Estado de São Paulo, os suinocultores da Associação Paulista de Criadores de Suíno, e aproveito para agradecer também à PCS pelo convite, pela oportunidade de representar a Dambred Brasil aqui para falar de um tema que faz parte do nosso dia a dia, que a gente vive na rotina, que é o melhoramento genético suíno, de forma mais específica, como foi o convite, do futuro do melhoramento genético de suíno, tanto no Brasil como em âmbito mundial. Bom, quando a gente fala em melhoramento genético suíno, a gente sempre tem que ter em mente que os programas de melhoramento sempre estão pensando no futuro. O que isso quer dizer? Os resultados que a gente vê hoje nas granjas, o animal que está presente na granja comercial hoje, ele é fruto de um trabalho que foi pensado, que foi desenvolvido há 3 a 5 anos atrás. Então, assim, essa é a função do melhoramento genético. Não adianta hoje a gente buscar uma característica que daqui a 5 anos não vai ter relevância, não vai ser de importância econômica. Então, assim, ao mesmo tempo que isso é a função do melhoramento, também é um desafio, porque o melhoramento precisa prever mercados, ele precisa se adequar a sistemas de produção e principalmente buscar as melhores estratégias para se adequar e atender essas demandas do futuro. E esse é um conceito que vale tanto para o Brasil quanto para o restante do mundo. Citando como exemplo, a Dambred, que é a nossa parceira de genética, é uma empresa dinamarquesa que teve muito sucesso nos últimos anos nesse processo de seleção, com reconhecida eficiência global. Então, assim, a Dambred ela não pode focar só nas demandas da Europa, Então, ela tem que preocupar com as demandas da Ásia, dos Estados Unidos, Canadá, por exemplo, e obviamente também do Brasil. Então, assim, pensando no futuro do melhoramento genético, nessa função, nessa responsabilidade em prever mercados, a nossa opinião é que os programas precisam focar no desenvolvimento de animais cada vez mais eficientes e cada vez mais adaptados aos novos sistemas de produção. E nessa ideia de eficiência, hoje a gente sempre tem que associar a eficiência com o conceito de sustentabilidade, que é um conceito que está cada vez mais em pauta, em destaque na suinocultura. Então, o futuro do melhoramento genético, a gente precisa trabalhar para que a genética contribua com animais mais eficientes e produzindo de forma mais sustentável. Se a gente considerar principalmente um aumento na demanda de proteína animal e a redução nos recursos disponíveis, essa pressão em eficiência alimentar, em eficiência, sempre vai existir. O Brasil ainda, comparando por exemplo com a Europa, o Brasil ainda tem uma situação confortável nisso, mas independente disso, a pressão nos programas de melhoramento genético para produzir um animal mais eficiente vai continuar existindo. Para citar como exemplo, no nosso programa de melhoramento genético, a importância desses parâmetros, nos últimos 5 anos a gente conseguiu uma redução de quase 200 gramas na conversão alimentar e de 7 dias no tempo de alojamento para atingir o mesmo peso vivo. Então, assim, uma redução relevante de recursos para conseguir o mesmo quilo de carne ao final do processo. Então, a eficiência alimentar ela sempre vai estar em pauta e prioridade nos programas de melhoramento genético. Bom, e quando a gente fala em produtividade e eficiência, a gente precisa falar de hiperprolicidade das fêmeas também, Mas esse é um ponto que é importante a gente reforçar, que a prolicidade não é só um número, não é só falar em ter um desmamado fêmea maior, a gente está falando de eficiência, a gente está falando de ter mais leitões nascidos que vão se traduzir em quilos de carne vendido fêmea ano, utilizando o mesmo espaço de granja e os mesmos recursos. Então, a gente está produzindo de forma mais sustentável. O que teve que mudar assim, ao longo dos anos, pensando no futuro do melhoramento genético, é ter uma fêmea que, além de ser altamente produtiva, ela tenha melhor habilidade materna, melhor produção de leite, maior docilidade, ou seja, uma fêmea que é capaz de criar, de cuidar, de desmamar os leitões com menor intervenção humana.
E isso é um ponto que é muito importante hoje, eu acho que é unânime, né, entre os produtores, a questão da escassez de mão de obra. Então foi importante, né, é preciso incluir isso dentro do objetivo do programa de melhoramento genético atual. Outro ponto que os programas precisam estar constantemente trabalhando é no desenvolvimento de animais cada vez mais resistentes, né, mais robustos e com maior sobrevivência. Principalmente porque hoje a pressão, né, por redução no uso de antimicrobianos já é uma realidade na suinocultura. Então isso precisa estar no foco de seleção do futuro, ou seja, produzir animais mais eficientes e com maior sobrevivência do nascimento até o abate. O que, na verdade, consequentemente contribui também para uma outra questão que hoje também é uma demanda do mercado, que é o bem-estar, né? Então você tem animais mais resistentes, menos suscetíveis a desafios, a estresse, né? Então isso contribui também para o bem-estar desses animais. E ainda no bem-estar, a gente precisa também trabalhar a questão das fêmeas, né? Seleção de fêmeas que também se adaptam melhor ao novo sistema, né, de gestação coletiva, atendendo às normativas atuais de bem-estar animal. Isso também a gente não pode esquecer do objetivo de seleção do futuro aí. Bom, para finalizar, não poderia deixar de citar as ferramentas que os programas de genética utilizam, né, para acelerar o ganho e se adiantar essas demandas do futuro. A primeira é a genômica, é uma ferramenta já amplamente utilizada e com certeza contribuiu muito para os ganhos dos últimos anos, né, para a evolução. E a mais nova, que a gente já tem utilizado também, é a metabolômica. O objetivo dela é prever, com base no conjunto de metabólitos sanguíneos, qual que é a capacidade de desempenho do animal. Então ela nos informa com uma precisão muito maior como que esse material genético é expresso. Então a gente tem certeza que essa ferramenta vai contribuir muito para a seleção e para o ganho genético dos próximos anos. Bom, queria agradecer mais uma vez à PCS pela oportunidade e pelo convite e esperamos participar mais vezes em breve. Um abraço, obrigado.